Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama percorreu todas as regiões, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, Glória a Deus. pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, Aleluia. para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bênção, né? Porque só a leitura já dá um despertamento na gente, né? Glória a Deus. Pai, te damos graças por esse tempo glorioso, e que vamos ministrar a sua palavra. Então, Senhor, usa-me nas tuas mãos poderosas, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, meu Deus e meu Pai. Senhor, ordena a bênção, ordena a vitória, toca no íntimo do nosso coração, Senhor. Pai, como nós necessitamos de Ti, te pedimos, crendo em nome de Jesus, te agradecemos. Quem crê diz amém? Amém. Pode sentar. Eu congregava numa igreja pequena, uma igreja onde eu ouvia a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Essa igreja onde me converti, e eu tinha 20 anos ainda, era uma igreja situada no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. E era um caminho muito difícil naquela época, porque era chamado risca-faca. Risca-faca, tão perigoso que era. Mas eu ia em todos os cultos que eu podia. Naquela época, irmãos, não tinha a internet, não tinha o culto online. Quem ouviu? Amém. Mas mesmo que tivesse, eu não deixaria de ir congregar por conta do culto online, como é o costume hoje. Hoje fecha o tempo, a pessoa online, dá uma dor no pé, online, dá uma dor de barriga, o cara tem que ficar em casa mesmo. Mas é tudo online. Dá pé de vento, online. E naquela época não tinha facilidade do Uber, né? Não tinha como chamar o Edivan lá, você tem um Uber aí, não tinha como. O Rafa agora, né? Não tinha, naquela época não tinha isso. Naquela época, irmão, nós íamos a pé para a igreja. Eu já falei isso aqui, né? 45 minutos a pé andando rápido. Tá. Eu não faltava culto não, irmão. Aliás, nunca foi costume meu fazer isso. 44 anos no caminho do Senhor. E eu só saí da minha igrejinha, Baeta Neves, para o ministério. E por incrível que pareça, daquela igrejinha humilde saíram 7 pastores. Bate a mão para Jesus. 7.
E um dia o pastor chegou e ele disse no culto, era um homem muito usado por Deus, ele disse: o Senhor tem me mostrado uma lamparina acesa, e constantemente o Senhor me mostra uma lamparina acesa. Não sei se Deus tem mostrado isso para você também, hoje aqui, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Mas eu entendi o que Deus quer. Deus quer oração. Meu irmão, glória a Deus. Essa lamparina acesa, Deus está dizendo para você: eu quero oração. Aleluia. E ele então instituiu na época o culto de oração. Na época. E o culto de oração não tinha cântico, não tinha leitura da palavra, não tinha nada. Ele falou assim: Paulo, se Deus quiser falar conosco no culto de oração, Ele vai falar através do Espírito Santo. Ele vai falar através dos dons espirituais, se Ele quiser falar aqui. E com o passar do tempo a coisa foi indo, e o Senhor começou a levantar vasos e falar conosco, porque eu creio, tá, irmãos? Falar conosco através da manifestação dos dons espirituais. E eu estou dentro da palavra, tá? Eu estou dentro da palavra, daquilo que Deus. Vai dar certo. Pode vir, vai dar certo. Amém, Jesus. E todas essas coisas. Mas, irmãos, o que mantém realmente a nossa vida é a unção do Espírito Santo. Viu, irmãos? É a unção do Espírito Santo, é o derramar do óleo precioso, sabe? Que mantém a nossa vida, que mantém uma igreja. É a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo está relacionado ao poder que Ele delega a cada um de nós para fazermos o quê? A sua obra. Unção é para trabalhar. Aí eu quero poder, eu quero unção, eu quero os dons, eu quero os dons ministeriais. Sim, para quê? Para ser notado? Não. Eu quero os dons, eu quero unção, eu quero o poder para fazer a obra de Deus. E você que tem dons, e muitos aqui os têm, você tem para fazer a obra de Deus. E quero ensinar você, os dons espirituais, eles são para edificação da igreja. É que nem eu ponho uma portinha ali, então o cara vai revelar, o outro vai profetizar na casa de não sei quem, o outro. Os dons espirituais são para edificação da igreja, porque tem que ter uma atalaia para saber o que é de Deus e o que não é. Os dons ministeriais, eles também são para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, enquanto Jesus não veio. Então manifesta os dons espirituais, não é? Para que a igreja seja aperfeiçoada. Então isso é fundamental. Então, esta unção do Espírito Santo, irmão, ela nasce daquilo que Deus tem falado aqui, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Sua palavra, que é santa, que é gloriosa, que é poderosa, a palavra de Deus. E como o Espírito Santo tem falado nesta casa, irmão, quem tem relacionamento verdadeiro com Deus, quem tem relacionamento verdadeiro com Sua palavra, quem tem relacionamento com o Espírito Santo, ele não diz que nem a galinha de Angola: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não, isso não cola na vida dessa pessoa, porque ele tem a sua alma alimentada com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo que vem sobre a sua vida e alimenta a sua alma, alimenta seu coração. Quando você vê uma pessoa que diz eu estou fraco, ela não tem compromisso com o reino, ela não tem relacionamento firme com Deus, permanente e constante, ela não tem relacionamento com a palavra de Deus, não tem. Ah, mas a igreja primitiva é diferente, é evidente.
A igreja primitiva era diferente, porque a igreja primitiva, mesmo diante das ameaças, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos leões, é uma igreja que não parava, é uma igreja que marchava, é uma igreja que vivia para servir Jesus. É diferente. Mesmo diante das ameaças, eles faziam a obra, não é? Por quê? Porque eles tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. O que eles falavam do senhorio de Jesus, eles praticavam. Jesus é Senhor da minha vida. E ponto. Não é? Por isso, Deus manifestava sobre eles uma unção especial do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Amém? Irmão, isso me contagiou desde quando eu era jovem. Desde quando eu era jovem. Porque quando eu me converti, logo eu fui batizado no Espírito Santo, com evidência de falar outras línguas, e já orava pelos enfermos e eram curados, e já expulsava demônio pequeno ou demônio grande, não importa. O que importa é o nome poderoso de Jesus, que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jovenzinho, irmãos, unção do Espírito Santo, ela é fundamental nas nossas vidas. Só podemos fazer a obra com a unção do Espírito Santo, com o poder que o Espírito Santo delega para cada um de nós, para fazermos a obra. Porque quando nós fazemos a obra, nós não vamos no nosso nome, na nossa força, nas nossas características, nas nossas qualidades. Quando nós fazemos a obra, nós vamos na unção do Espírito Santo e nós vamos em nome de Jesus Cristo. Não vamos para a nossa promoção pessoal, mas vamos para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Aí eu tenho medo de falar de Jesus. Não tenha medo, abre a tua boca, eu a encherei, diz o Espírito Santo. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo, porque você não está no seu nome, você não está na sua força, você não está nas suas qualidades, mas você está no poder do nome de Jesus e debaixo da unção do Espírito Santo. Então não tenha medo. Mesmo que de repente você diga, mas não está valendo nada, não está acontecendo nada, você não sabe o dia de amanhã. Talvez uma semente que você lançou há anos, qualquer dia você vai cruzar com essa pessoa com a Bíblia debaixo do braço e glorifica no Deus que você glorifica. Aleluia. Desse jeito. Eu já contei aqui do meu irmão. O meu irmão chegou um dia para mim, eu já estava indo na igreja há algum tempo. Ele disse, ele tinha sido curado de sinusite. Ele tinha uma sinusite crônica. E um dia ele foi na igreja e o pastor Gessé, que fez parte da tenda da fé, orou por ele e ele foi imediatamente curado. Passou algum tempo, eu já estava indo na igreja, ele disse, eu quero ser padre. Ah, tomei um susto. Como é que você quer ser um padre? Não tem nada contra o padre, ele está gravando aí. Você quer ser um padre? Eu falei, misericórdia. Aí eu falei de Jesus para ele, vamos lá na igreja. Aí ele foi comigo na igreja. Irmão, quem faz a obra é o Espírito Santo, irmão. E nós temos que falar. Mas por que ele foi falar comigo? Porque um dia eu estava em Santo André e chegou um jovem com um folhetinho na mão e disse para ele assim, olhou nos olhos dele e disse, não pregou, não fez um sermão textual, expositivo, não fez nada disso. Ele pegou o folhetim, colocou na mão do meu irmão, olhou para ele e disse, Jesus Cristo te ama. Aleluia. E foi embora. Aí o meu irmão olhou para ele assim, pegou o folheto e jogou fora. Jesus te ama, porque jogou fora. Só que quando ele foi caminhando, ei, glória, o Espírito foi tratando. A semente do Evangelho não morre não, vai germinar a qualquer hora, tá?
O Espírito foi tratando, armou um temporal. Ele entrou no ônibus, aquilo ficou incomodando ele. Jesus te ama, Jesus te ama. Mas quem é Jesus? Jesus te ama. Ele entrou no seu quarto, fechou a porta, não quis falar com ninguém. Ele foi criado pelos meus avós. Ele entrou no quarto e aquela coisa, Jesus te ama. E ele ficou, sabe, naquela inquietação e já armando aquele temporal, e ele saiu. E meu avô disse: onde você vai? Vai chover, vai cair esse temporal. E ele saiu. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi buscar aquele folheto. Ele queria saber quem era esse Jesus, do qual aquele jovem tinha falado para ele. E aí, chovendo já, como dizia o meu pastor na fé, copiosamente, chovendo, irmão, horrores. E ele procurando o folheto, cadê o folheto? E ele viu numa ribanceira o folheto, pois ele desceu a ribanceira. Isso é tudo Espírito Santo. Glória. Ele desceu a ribanceira, irmão, catou aquele folheto, leu. E aquela coisa foi. Até que ele chegou em casa e falou assim: eu acho que eu quero ser pastor, eu quero ser padre, tal. Aí ele falou: vamos comigo na igreja. E ele foi, nunca mais largou, e Deus fez dele um pastor. E aquele jovem que deu aquele folheto, na unção do Espírito, só disse: Jesus Cristo te ama. Ele nunca ficou sabendo que o meu irmão foi chamado para ser um pastor. Nunca ficou sabendo. E talvez você semeou para alguém, você nunca vai ficar sabendo. Mas quem sabe essa pessoa hoje não é um pastor, uma pastora, um missionário, alguém que prega a palavra, irmão. Nada é em vão do que você faz no reino de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos rejeitam, mas muitos aceitam. E quem aceita deve permanecer, porque este caminho é santo e é poderoso, meu irmão. Só não permanece quem não quer. As pessoas ficam: desculpa, é isso, é aquilo, é aquilo. Não, é fraqueza de coração. É não estar mais voltado a Jesus Cristo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Nosso amor para Jesus tem que ser crescente, irmão. Glória a Deus. Ser crescente, que não dependa dos outros. Por um momento, irmão, eu vou me apoiar a alguém. Eu estou começando minha jornada, mas daqui a pouco, irmão, eu tenho que firmar meus passos. Até quando? Até quando essa pessoa vai ter que sustentar? Não dá, né? Segue teus passos, irmão. Firma teus passos no caminho. Porque aquele que você diz que glorifica, ele está voltando para buscar a sua igreja. Uma igreja, presta atenção, hein? Sem ruga e sem mácula, com um coração puro, sem, meu irmão, aleluia, coisas que contrariam a vontade de Deus. Esta é a igreja que ele vem buscar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alguém disse: a mim batizei nas águas, pronto. Não. Se tu crês, se for batizado, você é salvo. Mas isso implica, irmão, em ter continuidade de vida com Jesus. Você não vai ser perfeito, mas você vai estar em busca da perfeição. Você vai estar em busca do crescimento seu. Você não vai ficar vivendo só na aba dos outros, desse líder, daquele líder, do esposo, da esposa, mas você vai procurar o seu crescimento. Amém, igreja? Amém. Agora, irmãos, eu penso o seguinte, tá? Tá parecendo mais uma conversa, né? Eu penso o seguinte, sabe? Se levantar uma perseguição contra a igreja, às vezes eu paro e penso que a coisa tá tão, cara, tá tão fora da forma. As pessoas trocando o certo pelo duvidoso. As pessoas, sabe, se afastando do caminho de Deus. Se houver uma perseguição contra a igreja, você já fez essa reflexão? Qual seria a minha postura, hein? Eu que sou um mimimi lascado. Porque hoje que tem crente mimimi, irmão, é brincadeira. Na minha época a pessoa passava afronta, perseguição, luta e ficava firme no caminho do Senhor. E muitos irmãos aqui são da minha época. Hoje é um mimimi que eu vou te contar.
Aí eu penso, se surge uma perseguição da igreja, que não é possível de acontecer não. A perseguição hoje, ela é velada. Mas existe uma trama, viu? Se você não sabe, existe uma trama contra a igreja. Não fica nessa não. Existe uma trama contra a igreja, mas as pessoas estão pensando que está um mar de rosa. Eu sou crente, tua luz tem que brilhar. Você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Aí eu sou crente, você vai pagar o preço por sua fidelidade. Se você for fiel de verdade, você vai pagar o preço por sua fidelidade. Dentro da tua casa, dentro da tua parentela, aonde você trabalha, você vai pagar o preço da sua fidelidade ao Senhor. Não, eu não quero pagar o preço. Então você não vai ser luz do mundo e sal da terra. Mas você, irmão, Jesus diz: bem-aventurado quando vós sois perseguidos por causa do meu nome, porque grande será o vosso galardão no céu. Você podia bater palma para Jesus, amém? Não. Eu vim para a igreja evangélica. Eu sou crente porque eu quero prosperidade. Eu sou crente porque eu quero cura. Eu não quero provação. Irmão, enquanto nós estamos aqui nesta terra, e isso nós nunca, irmãos, deixamos de falar nessa casa. O nosso evangelho aqui é verdadeiro. Não é evangelho de manipulação de ninguém. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, a palavra ensina que nós vamos ter sim dificuldades, lutas e levantes. No mundo, um pouco antes de Jesus ser crucificado, ele disse: no mundo tereis o quê? Você sabe o quê? O quê? No mundo. Peraí. Eu vou falar, vocês compram depois. Eu quero ver a sua boca aberta, mesmo que você não souber. No mundo tereis aflições. Tem gente que não só abre a boca, mas que sabe o que está falando. No mundo tereis aflições. Mas a Jesus vira e diz assim: eu venci. Você ouviu isso? No mundo tereis aflições, mas eu venci. E ele venceu por mim, ele venceu por você. Ele já venceu. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da oração sacerdotal. Antes ele já chegar no jardim do Getsemane, aonde ele foi preso, meu irmão. Eu lembro que ele orou por mim, que ele orou por você, que ele orou pela igreja, que ele orou por todos ainda que vinham a crer nele. Então nós ainda estamos debaixo do poder da oração de Cristo, e nós temos que fazer valer a pena, irmão. Então, às vezes eu penso, né? Se vier uma perseguição contra a igreja, você já parou para pensar? Você vira e mexe e quer sair da igreja? E aí? Não, vamos tirar o negócio de sair da igreja. Isso é muito relativo. Sai do caminho, deixar, largar, fazer de conta que não largou. Fazer de conta. Você já pensou se tiver uma perseguição contra a igreja? Porque vai ter gente ali, membros de igreja, líderes, no geral, negando Jesus. Não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira. Quem eu? Eu não conheço, nem sei quem é. Eu nem sei quem é essa pessoa. Jesus, eu nunca ouvi falar. Para não perder o emprego, para não perder patrimônio, para não perder uma posição, para não perder status, para não perder amizades. Tem gente que faz isso. Não, eu não posso, porque senão eu vou perder as amizades. Irmão, nós estamos aqui mas tudo que eu estou falando aqui, como sempre, é muito sério. Às vezes entra por aqui, sai por aqui, mas não tem importância. Não tem importância, eu continuo pregando a verdade. E a minha pregação continua sendo não emocional, mas racional. Que leva a pessoa a raciocinar, a pensar sobre. Então pensa sobre isso que você está ouvindo aqui.
Sabe, por isso, irmão, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Sabe? O texto que nós lemos de Lucas 4,14, quando Jesus começa seu ministério, ele é trazido pelo Espírito Santo para a Galileia. E diz o texto que ele começa a operar debaixo da unção do Espírito Santo. Ele começa a fazer a sua obra no poder do Espírito Santo. Jesus, hein? No poder do Espírito Santo. E diz que a fama de Jesus, ela começou a se espalhar por causa disso, porque havia unção do Espírito Santo sobre a vida dele, e ele fazia diferença. E você, se a unção do Espírito Santo revigorar na tua vida, a unção que ele já te deu, levanta a tua mão, a unção que ele já te deu, se ela revigorar na sua vida, Deus vai te usar poderosamente, irmão. Porque quando tem unção, tem poder, irmão, as coisas começam a acontecer. Não fica na mesmice. Aí põe a culpa na igreja. Não, mesmice. Não é a igreja, não, é você. Porque aqui, irmão, é um ponto de encontro. Onde Deus fala com a gente, onde Deus direciona a vida da gente. Mas o cristianismo, nós temos que viver lá fora, lá na nossa parentela, lá no nosso serviço, lá onde Deus nos coloca, lá nós temos que viver. E se você viver nesta unção, não vai ter mesmice na tua vida. Não confunde as coisas, mesmice na igreja. Não, irmão, não confunde as coisas, não. Mesmice está dentro de você, do seu coração. Abra a tua boca e eu a encherei. A mesmice está aí. Qual outra palavra que a gente usa quando a coisa não é monótona? Quando a coisa é rotina. É uma rotina. Irmão, para o homem que tem o interior renovado, não tem rotina. O homem que vê além das coisas. Você vê aqui, irmão, vem se relacionando, tudo que Deus tem falado conosco nos últimos tempos, vem se relacionando, porque a obra, irmão, é do Espírito Santo. E eu não tenho preocupação, irmão, eu faço a obra de acordo com o Espírito Santo. O resultado virá. E se você fizer a obra na unção do Espírito, o resultado virá na sua vida em todas as áreas. Levanta a sua mão, ouça o que eu estou falando. Em todas as áreas. Porque quem comanda a sua vida não é o diabo, não. Quem comanda a sua vida é Jesus Cristo. Em todas as áreas. O diabo vai roubar, o diabo vai saquear. Irmão, ele já fez isso antes da sua conversão. Ele já fez isso antes da mensagem da cruz. Agora quem impera sobre a sua vida é o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Quem governa na sua vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que governa na sua vida. Para com isso. O diabo vai roubar, o diabo vai saquear. Não. Esta área da sua vida está nas mãos do Senhor. Tem alguém que comanda, ou tem ou não tem, mas tem alguém que comanda esta área da sua vida. Essa é a verdade. Que todo mundo dá força para o diabo, irmão. Não vamos menosprezar. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sabe, é muita mistificação, irmão. Sabe? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele quebrou o poder do diabo na nossa vida. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele quebrou o poder da maldição na tua vida. A gente precisa ter esse entendimento, irmão. Porque senão o sacrifício de Jesus não é suficiente. Mas eu pergunto a você, o sacrifício de Jesus é suficiente ou não? É suficiente ou não? Sim. Irmão, o sacrifício de Jesus é suficiente. Você puder levantar a mão, glorificar. É suficiente. É suficiente. Quinta-feira aqui. Aliás, quem não vem de quinta-feira está perdendo um mover de Deus aqui tremendo, tá? Um mover de Deus maravilhoso. Às vezes a pessoa precisa da bênção, precisa da vitória e não vem. Mas aí é cada um. Aí o Rafa deu um depoimento.
que ele fala de Jesus. Agora o Rafa é Uber. Quem quiser pegar um Uber é com o Rafa e o Edivan também. Mas ele deu um depoimento de que ele não perde a oportunidade, não. Que ele fala de Jesus. Tá? Isso me deixou muito alegre, viu, Rafa? Porque esse é o nosso papel, falar de Jesus. Porque ninguém ama você. Olha para mim aqui, ó. Ninguém ama você como Deus te ama. Ninguém. E Deus tem um propósito glorioso na sua vida. Deus tem algo glorioso para fazer na sua vida. Porque cada pessoa aqui foi transformada pelo poder de Deus. Foi curada, foi liberta. E Ele tem um propósito. Deus tem. É verdade, Jesus. Deus tem. Eu não sou o dono da verdade, não, mas a Bíblia é. Glória. A Bíblia que eu prego é. Conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe? Então, irmãos, essas coisas que temos que ter no coração. Quando Jesus foi trazido pelo Espírito Santo para a Galileia, ele fez uma obra gloriosa, uma unção do Espírito Santo. Há um outro detalhe. Nós lemos esses versículos um sequência do outro, mas não foi no mesmo dia. Primeiro foi esse aqui. Jesus entrou, Jesus foi para a Galileia e passou a unção do Espírito Santo e fez uma obra gloriosa. Foi isso. Num outro dia, a partir do versículo 16, tá? Num outro dia, ele foi para Nazaré. Ele foi para Nazaré. E quando ele chegou em Nazaré, ele entrou em uma sinagoga. E era costume dar o livro naquela época não é um livro igual a esse aqui. O livro era um rolo de pergaminho, né? Foi o mesmo rolo que o Eutipe estava lendo. E deram para Jesus o rolo para ele ler. Quando ele abriu o livro, foi exatamente Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. E ele leu assim, olha: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou a Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou o Messias, a unção está sobre mim, para eu fazer esta obra gloriosa, que foi profetizada 700 anos antes de eu nascer. Jesus tinha um propósito na minha vida, e eu quero dizer que Jesus tem um propósito na sua vida, e é glorioso, e é poderoso, irmão. Esta é a verdade. Você já pensou que coisa forte? Hoje se cumpre as escrituras que acabaste de ouvir. Eu sou o enviado. Olha que coisa gloriosa. E por conta disso, desse ministério que ele desenvolve, debaixo da unção, olha eu aqui salvo. Olha você aí salvo pela mensagem da cruz. Por isso, irmão. E tantos outros irmãos. Então, louvado seja o Senhor. Irmão, só existe uma unção que quebra o jugo, tá? Eu tenho 44 anos no caminho do Senhor. Já me deparei com muitas situações difíceis. Eu quero dizer a você que só existe uma unção que quebra jugo, que é o poder do Espírito Santo, que é o poder de Jesus. Isaías, debaixo da unção do Espírito Santo, no capítulo 9, ele fala de um povo que estava sendo subjugado pelos assírios, que é o tipo de inimigo da nossa vida. Mas no mesmo capítulo ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
E o governo estará sobre os seus ombros, no mesmo capítulo. E o governo da tua vida, levanta a mão. O governo da tua vida está nas mãos de Jesus, meu irmão. Jesus é poderoso, Ele quer abençoar você. Depois no capítulo 15, depois do capítulo 10, do versículo 25 diz: o jugo será o quê? Despedaçado por causa da unção. Só a unção da presença do Espírito Santo quebra jugo, irmão, e mais nada. Não existe outra força, não existe outro poder, não existe mandiga, não existe mesmo patuá, não existe nada. Só o poder de Jesus pode. Só o poder de Jesus pode. Não existe encanto, só o poder de Jesus. Eu estava um dia no escritório lá do reverendo Aidan, trabalhava com ele. E eu não sei se eu já tinha ido almoçar ou se eu tinha voltado ao almoço. Não lembro, porque a memória agora já está mais fraca. E de repente o pastor Aidan abriu a porta assim. E ele falou: pastor Amaury, vem cá. E quando eu ouvia essas frases, eu sabia que a coisa ia ficar feia. E eu fui. E quando chegou lá, irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Ele tinha uma mesa de vidro muito bonita, numa sala de reunião, pastor Aidan, uma mesa muito bonita. Ele chegou, ele olhou para mim assim e falou: pastor Amaury, esse aqui é o pai desse jovem. E eles não têm sossego, eles não têm paz, porque várias vezes esse menino aqui tentou se matar. Várias vezes. E eles ali chorando, né? Vamos orar por eles? Vamos. Quando nós começamos a orar em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? O pai se estendeu por cima da mesa e o filho por baixo. E aquela entidade disse: eu vou matá-los. Eu disse: você não vai matar ninguém, em nome de Jesus Cristo. Sai desta vida agora. É a unção que quebra a cadeia, é a unção que quebra o jugo. O pai tremia em cima da mesa e ele de baixo, e já tinha ido para tudo quanto é lugar. Mas só o poder de Jesus quebra o jugo. Mais nada. Mais nada. E eles levantaram lá, respiraram, depois trouxeram todo o material que eles tinham, porque eles eram de uma outra religião. Trouxeram, nós destruímos tudo aquilo. Nós destruímos tudo aquilo. O que eu quero dizer para você? Só o poder de Jesus, tá? Só o poder de Jesus que quebra. E não é no meu nome, nem no seu nome, nem na minha força, nem na sua força, nem nas minhas qualidades, nem nas suas qualidades, nem nos seus status, irmão, é o poder de Jesus Cristo. É o poder de Jesus. Quando nós vamos fazer no poder de Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, que possamos ficar com essa palavra, que possa haver um despertamento desta unção que o Senhor já te deu. Agora, isso é com você, irmão. Mesmice é quando a gente não cresce. Mesmice, irmão. E essa palavra na minha boca, porque Deus sabe por quê. Glória a Deus. Mesmice, irmão, é quando você não cresce. Quando você não dá lugar. Quando você não estreita seu relacionamento com Deus, com a palavra. Aí aparece um monte de coisa da carne, um monte de coisa humana. É a mesmice, é isso, é aquilo. Mas depende de cada um de nós. Depende de nós, irmão. Porque nós estamos para brincadeira desse mundo, não. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E não é um momento de brincadeira da igreja, não. Amém? Então que a sua luz venha brilhar, que você seja a luz do mundo, sal da terra. A sua fidelidade vai incomodar muita gente, mas seja fiel ao Senhor da sua vida. Seja fiel. Renova teus votos com Jesus. Quem ouviu? Amém. Você precisa renovar teus votos com Jesus, hein? Você que dizia: Jesus é Senhor da minha vida, Ele faz o que Ele quiser, seja feita a vontade dele. Será que hoje é a mesma coisa?
Renova teus votos. Fica em pé. Mensagem inspirada, mensagem dada. E o alcance dos nossos cultos tem sido muito bom, viu, irmãos? Os irmãos aí que acompanham pela internet, mas é importante participar presencialmente, tá bom? Os líderes que vieram hoje no corredor, por favor, na unção, já vai caminhando com unção e com poder. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor, Pai, aleluia, Senhor. Ô, deu tudo certo lá? Tá bom. Senti só falta logo no começo do culto. E aquele sorrisão bonito. Aí, ó. Que maravilha. Bom, Deus quer abençoar você. Amém.